atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz número 15 de 2022. Eu, André Zola, Basílio Leme, Valmir e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo nosso canal no YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Brandos e Pacíficos, artigo publicado no jornal À Tarde, coluna Opinião, em 16 de dezembro de 2021, autor Divaldo Pereira Franco. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3, encarnação nos diferentes mundos, perguntas 187 a 188 e um comentário de Allan Kardec. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 32, intitulada A Boa Parte. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, nós utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 6, que trata das ciências tecnológicas, física nuclear, automação e informática, à luz do Espiritismo. O item é Tecnologia. Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita.
No programa Verdade e Luz de número 15, editorial, brandos e pacíficos. Os brandos e pacíficos herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Aspas, citação de Jesus. Esta frase monumental, reunimos dois textos em apenas um. Encontra-se no Sermão da Montanha, enunciado por Jesus conforme o Evangelho de Mateus, itens 5 e 9. Nunca foi tão necessária de ser repetida como na atualidade, em que a prepotência e a crueldade constituem fatores de primazia na cultura sociológica da humanidade. O ser humano que alcançou as estrelas, que reluzem ao longe e as estuda com afinco e determinação, assim como as micropartículas em busca de energia no seu estado mais primitivo, que investe fortunas incalculáveis para a solução de pandemias e moléstias dilaceradoras, que se comove ante um gesto de ternura infantil, genericamente ainda não conseguiu disciplinar os instintos, as paixões, as selvajadas que lhe permanecem no imo, devorando-lhe as sublimes aspirações ao bom, ao belo e ao nobre. Com facilidade entrega-se à alucinação do poder terreno, esquecendo da sua fragilidade, assim como da fugacidade com que transita no mundo. O sentido ético do viver, as abençoadas escolas de pensamento filosófico edificante, as conquistas da ciência, apresentando as glórias da vida, flutuam com rapidez nas suas reflexões e deixa-se deslumbrar infeliz e ambicioso pela crueldade e a beligerância. Os séculos e milênios que varrem as civilizações, desde as mais recuadas até este momento grandioso, não conseguiram depositar nos sentimentos humanos a brandura e a pacificação. Como consequência, vivemos numa sociedade caracterizada por distúrbios de muitos gêneros, apresentando-nos inconstantes, ciumentos, invejosos, derrapando sempre na animosidade e na malquerença. A antipatia e amizade protocolar, própria para as redes sociais em que as fantasias se apresentam como realidade, sob o estímulo de outros indivíduos atormentados, que se lhes tomam modelos a serem seguidos, substitui a brandura e a paz que fazem falta em demasia. As terríveis buscas do sentido da vida no prazer sensorial atiram as criaturas da viagem ao mundo exterior, esquecendo-se de sua realidade e de seres espirituais. Por mais, no entanto, que o ser humano fuja da investigação e vivência dos seus valores morais, no retorno à reflexão íntima em torno de sua origem, de quem é e como liberar-se dos males íntimos que o afligem, mais cedo ou tarde será conduzido pelas circunstâncias a enfrentar-se. As modernas doutrinas psicológicas têm procurado despertar as mentes e os corações para a conquista do sentido brando e pacífico da existência. Mas há relutância forte, o ego e o self, mantendo-se os velhos hábitos que geram desequilíbrio. Por essa razão, Jesus afirmou que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Assina este artigo Divaldo Pereira Franco.
Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. No programa Verdade e Luz, estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3, encarnação nos diferentes mundos. Pergunta de número 187. Kardec assim formula: a substância do perispírito é a mesma em todos os globos? Basílio. E os espíritos reveladores assim responderam ao codificador: não, é mais eterizada em uns do que em outros. Ao passar de um mundo para outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que o relâmpago. Podemos dizer que esse assunto é um assunto complexo, porém fundamental para o nosso conhecimento da nossa própria natureza espiritual. Espiritual e material. Como nós vimos lá na questão 135A, somos uma trindade. Ou seja, aquilo que nós estamos vendo, o corpo somático, o corpo de carne, a alma, ou ser, conforme nós também aprendemos lá na questão 88, não é? Do Livro dos Espíritos. E o perispírito, que é este corpo intermediário, que na realidade foi conhecido desde a antiguidade em várias culturas, com diversos nomes. Inclusive o próprio Paulo de Tarso o tratou de corpo espiritual. Mas pela resposta, aliás, pela pergunta muito bem formulada de Kardec, se a substância do perispírito é a mesma em todos os globos, e que eles respondem, não é? Que não. Estudando, no caso, com mais profundidade, o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, ele nos dá resposta taxativa, esclarecedora, como nós vimos nas questões 93 e 94. E vale a pena a gente recordar para esclarecer esta pergunta do Espírito Verdade. Na questão 93 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretende alguns, envolvidos por alguma substância? E o que o Espírito Verdade respondeu: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ela possa elevar-se na atmosfera e transformar-se para onde quiser. E na didática retocável de Kardec, que ele faz essa pergunta na questão 93, a seguir, ele formula outra pergunta que entendemos que ela vem esclarecer de vez esse questionamento dessa questão 188. De onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Que o espírito de verdade responde:
do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório. Então, é uma questão que nós precisamos e devemos debruçar, porque o conhecimento do nosso corpo espiritual é necessário para a nossa cultura doutrinária. Tanto assim que Kardec, em vários outros livros, inclusive na própria Gênesis, ele dedicou lá no capítulo 14, dos itens 7 a 12, ele desenvolve este assunto que nós recomendamos, então, aos amigos ouvintes e telespectadores. Inclusive, para deixar assim bem claro, né? Neste item 8 do capítulo 14 da Gênesis, ele diz assim, codificador: ao deixar a terra, o espírito as deixa seu envoltório fluídico e reveste um outro apropriado ao mundo aonde deve ir. Ou seja, faz-nos lembrar, né, eu acho que cabe aqui, aquela afirmação do famoso poeta inglês, né, que tem mais segredo entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. E para encerrar, eu me lembro que, ao menos a mim, uma das explicações mais detalhadas e mais profunda e, ao mesmo tempo, com a simplicidade que lhe é peculiar, do próprio Kardec, está em Obras Póstumas. Então, fica aí as recomendações e o incentivo para que nós persistamos no conhecimento desse nosso corpo sutil. Muito obrigado, Basílio. Pergunta de número 188, Kardec assim a formula: os espíritos puros habitam mundos especiais ou encontram-se no espaço universal sem estar ligados especialmente a um globo? Valmir. E os espíritos da codificação assim responde a Kardec: os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles, como os homens na Terra. Eles podem, melhor do que outros, estar em toda parte. Bom, nosso amigo Basílio desenvolveu bem aí o raciocínio para a compreensão de que, apesar da ignorância de muitos em torno do desencarne, da morte, para os materialistas a morte seria o nada. Para os espiritualistas, aí nós vamos compor o raciocínio em torno do espiritualismo de diversas maneiras. A doutrina espírita, por generalidade, ela se prende também ao espiritualismo, pois que concebe, pois que crê na existência de algo que sobrevive, né, à decomposição, ao fenômeno da morte. Então, no sentido de que após a morte nós conservamos o invólucro, e esse invólucro é que nos dá identidade, então a resposta anterior já foi bem clara. O espírito é revestido de um corpo, de uma substância, de uma matéria própria, típica do planeta em que ele habita. Assim sendo, por uma questão didática, colocado alguns pensamentos, de certa forma, separando a essência da matéria que reveste o espírito. A essência seria o espírito em si. E a matéria que o reveste, para justamente fazer com que compreendamos que o espírito utiliza-se do meio material para certas manifestações, tanto
nos mundos inferiores, tanto também nos mundos superiores. Quando eu digo também nos mundos superiores, porque a matéria, ela existe em condições insuspeitas por nós, mas será sempre matéria, sempre será algo, mesmo que não compreendamos a sua substância. Se nós voltarmos lá à questão número 26 do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o seguinte questionamento de Kardec: se é possível conceber o espírito fora da matéria e a matéria sem o espírito, sem a participação do espírito, os espíritos respondem a Kardec: sim, pelo pensamento. Ou seja, somente no pensamento nós podemos separar o espírito do seu corpo espiritual, do seu perispírito, somente pelo pensamento. Para aqueles mais afeitos ao estudo da doutrina espírita, se nós pegarmos a questão 540 do Livro dos Espíritos, numa parte dela que diz assim, que desde o mais ínfimo átomo até o mais elevado arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encadeia no universo. Admirável lei de harmonia que vosso acanhado raciocínio não consegue compreender. Então, do átomo ao arcanjo, há todo um processo evolutivo aonde o princípio inteligente, principiando no átomo, até chegar à condição de arcanjo, passou por uma jornada que nós não conseguimos compreender. Então, estamos muito longe de compreender que o princípio inteligente, numa síntese de Leon Denis, no livro No Invisível, dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. Isto é uma síntese desse processo evolutivo. Então, o princípio inteligente, ele passa pelos reinos inferiores, continua revestido de substância que lhe dá de certa forma, uma individualidade. E ele, então, vai passando pelos reinos inferiores e mesmo nos reinos superiores, aonde, segundo os ensinos espíritas, dos espíritos, o perispírito, ou a matéria que o reveste, chega a se confundir com o próprio espírito. Quer dizer, essa matéria que vai revestir o espírito puro é de tal essência pura que chega a ser confundida com o próprio espírito. Então, a colocação de Basílio quanto à condição de sermos trino, físico, perispírito e espírito, nós também podemos ter a ideia que essa condição trina, ela é, de certa forma, eterna. Nós jamais nos separaremos de um elemento, de algo que ainda não concebemos como matéria, mas não deixa de ser uma substância que nos revestirá no todo e sempre. Voltando à questão 26, e Kardec questiona: é possível conceber? É possível, pelo pensamento. Muito obrigado, Valmir. Amigo telespectador e amigo ouvinte do programa Verdade e Luz, aguarde-nos um momento, por gentileza. Vamos fazer um rápido intervalo e já retornamos. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças
e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. O programa Verdade e Luz retorna. Continuamos o estudo do livro 2 do Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, item 3, encarnação nos diferentes mundos. E agora, em complemento a todo este estudo, e de uma forma muito orientadora e esclarecedora, nós faremos a leitura do comentário de Allan Kardec. Basílio. De todos os globos que constituem o nosso sistema planetário, segundo os espíritos, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior, e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas um lugar de encontro de espíritos superiores que de lá irradiam seu pensamento para os outros mundos, que dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, com os quais se comunicam por meio do fluido universal. Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam às mesmas condições. O volume e o afastamento do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de desenvolvimento dos mundos, pois parece que Vênus está mais adiantado que a Terra, e Saturno menos que Júpiter. Muitos espíritos que animaram pessoas conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição. E é de admirar que num globo tão adiantado se encontrem homens que a opinião terrena não considerava tão elevados. Isto, porém, nada tem de surpreendente se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra em cumprimento de uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria no primeiro plano. Em segundo lugar, entre a sua existência terrena e a de Júpiter, podiam ter tido outras intermediárias, nas quais se tivessem melhorado. Em terceiro lugar, naquele mundo, como no nosso, há diferentes graus de desenvolvimento. E entre esses graus pode haver a distância que separa entre nós, o selvagem, do homem civilizado. Assim, o fato de habitar em Júpiter não se segue que estejam no nível dos seres mais evoluídos. Da mesma maneira que uma pessoa não está no nível de um sábio do Instituto, pela simples razão de morar em Paris. As condições de longevidade não são, por toda parte, as mesmas da Terra, não sendo possível a comparação de idades. Uma pessoa, falecida há alguns anos, quando evocada, disse haver encarnado 6 meses antes num mundo cujo nome é desconhecido. Interpelada sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: não posso calcular, porque não contamos o tempo como vós. Além disso, o nosso meio de vida não é o mesmo. Desenvolvemos-nos muito mais rapidamente, tanto assim que há apenas 6 de vossos meses nele me encontro, e posso dizer que, quanto à inteligência, tenho 30 anos de idade terrena. Muitas respostas semelhantes foram dadas por outros espíritos, e nada disso de inverossímil. Não vemos na Terra tantos animais adquirirem em poucos meses o desenvolvimento normal?
por que não poderia dar-se o mesmo com o homem em outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento alcançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, talvez não seja mais que uma espécie de infância comparado ao que ele deve atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os protótipos da criação, e seria rebaixar a divindade, acreditar que além de nós, ele nada mais poderia criar. Assim, com este comentário de Allan Kardec, nós vamos encerrando este estudo das questões 187 e 188. Amigo ouvinte, amigo telespectador do Verdade e Luz, Basílio e Valmir. Vou me permitir fazer apenas um breve comentário e uma reflexão. Neste último parágrafo, apenas a título de ponderação, se observarmos e voltarmos no tempo, vamos pegar aqui o Basílio, que é o nosso irmão mais experiente neste programa, né? Depois vem o Valmir, depois eu e depois o Gilberto, que está na técnica. Se formos observar bem e olharmos a infância de hoje, como a criança se apresenta, a velocidade com que o conhecimento, com que ela se mostra, há de deixar-nos atentos, porque é bem provável que o que sabíamos com 10 anos, com 11 anos, uma criança hoje, com 5, com 6 anos, sabe e tem acesso a muita informação. Então, mostra que nós estamos evoluindo, né? Era normal antigamente, quando as crianças nasciam, elas serem enfaixadas todas, né? Ficava aquele bonequinho que não se movia. Hoje a criança depois já nasce solta, se movimentando. Então, se olharmos para a nossa realidade enquanto humanidade, já observamos que a própria espécie humana começa a dar sinais de evolução, sinais de transformação, tanto no campo físico, fisiológico, como no campo espiritual e no campo intelectual. Vocês concordam com isso? Valmir? Bom, Basílio com certeza viu mais coisas que nós dois, né? Como diz lá aquela brincadeirinha. Dindinha falou que íamos ver coisas. E é um fato, né, Basílio? Quantas coisas vai mudando e muitas vezes, basta às vezes algumas décadas para percebermos mudanças de comportamentos e que refletem obrigatoriamente, às vezes, na expressão de inteligências, de hábitos e costumes. E realmente, a criançada hoje tem uma facilidade para a tecnologia, por exemplo, que é uma maravilha. Né? Eu vejo um irmão mais velho que eu, 12 anos, que ele tem dificuldade com tecnologia. E as netinhas dele, de 3, 4, 5 anos, dão um show nele. Um show. Né? Tem que ficar ensinando ele tudo quanto é joguinho, tudo quanto é coisa. Então, você vê que eles já nascem, né, com os bytes a mais, com certeza. Né, Basílio? Ah, sim. Então, quando eu relia esse comentário de Kardec, e como vocês já disseram, né, há muito tempo que eu venho lendo e relendo esse texto, né? E, claro, sempre a minha admiração pela didática irretocável de Kardec. Mas eu me lembrei, e eu acho que faz todo sentido, que narra lá o apóstolo João, no capítulo 14, de que Jesus, em determinado chegando a hora que ele sabia que ele teria que voltar ao mundo espiritual, ele, então, revelou que mandaria o Consolador. E fundamentou, porque ele teria muitas coisas a revelar e que nós não podíamos suportar. Agora, façamos, então, uma regressão de memória. Isso quase 2000 anos. E hoje nós podemos falar, como o texto está apontando,
que nós ainda estamos no estado semi-primitivo da evolução humana diante do cosmos. E isso nos deslumbra por nós assim percebemos a grandiosidade da obra do Criador. Então, é um texto, sim, muito assim fascinante e que exige de todos nós que nós temos que, no caso, aprofundar, não é? Porque nessa pequena dissertação de Kardec traz assim um alerta, nos traz e ao mesmo tempo nos incentiva a que nós vamos aos poucos nos conscientizando da nossa grandeza espiritual. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. No programa Verdade e Luz, vamos ao Momento Evangélico. Nós estamos estudando o livro Fonte Viva e hoje a lição é a de número 32. Lembrando que o livro Fonte Viva é de autoria do Espírito Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição 32 é intitulada A Boa Parte. E assim começa, aspas, Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, fecha aspas, Jesus, no Evangelho de Lucas, item 10, 42. Não te esqueças da boa parte, que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto costuma carrear o adubo, indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, em se revelando negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outras. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existe no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é, muitas vezes, a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Disse-nos o Senhor: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Valmir,
Dizem que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu vou me arrojar, aspas, a dizer que os olhos veem daquilo que o coração está cheio, o ouvido escuta daquilo que o coração está cheio, e as mãos às vezes se movimentam daquilo que o coração está cheio. Diante destas assertivas, diante dessas ponderações, eu te pergunto, será que a boa parte não está dentro de nós? É por isso que não a encontramos? Não há dúvida que, como obra do Criador, nós temos uma excelente parte na intimidade. Mas lembrando uma frase de Joana de Ângeles, quando ela diz assim, que cabe ao homem esculpir na rude matéria da vida o arcanjo do futuro. Então, assim sendo, nós compreendemos que somos seres perfectíveis, sujeitos e passíveis de chegar à perfeição. Então, nesse caso, as escolhas que vamos fazendo vai, de certa forma, esculpindo, então, esta obra, no qual reside na nossa intimidade de forma latente, ou seja, passa pelo nosso sopesar, ou seja, o sentir com as próprias mãos os efeitos das nossas escolhas. Então, se nós acionarmos bem a alavanca da boa vontade, ou seja, escolhermos a boa parte, gradativamente, esses valores íntimos, que jazem latentes em cada ser, com certeza vai brotando e vai se tornando parte integrante da nossa personalidade. Porque os maus hábitos que temos foram escolhas adquiridas, no qual cultivamos e que se fixaram por força das escolhas. E se quisermos, obviamente, fazermos corrigendas, acertos em nossa trajetória, novamente teremos que criar novos hábitos que se fixarão na nossa personalidade e que então a nossa boa parte poderá então tornar-se um marco na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas mãos. Então tudo realmente é uma questão de escolha, Pequenos gestos, pequenas leituras, pequenas coisas que às vezes a gente não tem nem a ideia da repercussão que isso pode ocasionar. Mas assim como uma pequena fagulha pode atear um grande incêndio, às vezes uma simples frase, alguns momentos que dedicamos a uma leitura, pode evitar muitos dissabores futuros. Então, que possamos fazer a nossa melhor parte na escolha que Jesus nos orienta. É assim que eu pude tirar aqui a lição da noite. Tem um pensamento, Basílio, que diz assim: há pessoas que choram porque rosas têm espinhos. E há pessoas que riem porque espinhos têm rosas. Como refletir sobre isso? Isso me remonta à passagem de Jesus, Que lindos dentes tem esse cão. Então a grande questão não está no que se vê, está como se vê. Não é isso, Basílio? Perfeitamente. A minha essa lição, ela vem assim nos instruir, Você abordou aí dois aspectos interessantes e também nos ensinar o aspecto da aparência, As aparências, por isso que se diz que a aparência engana. E lembrando, a lição deixa muito bem claro que em tudo, a gente pode falar quase tudo no nosso mundo, tem os dois lados. E por que o quase? Porque só o amor sublimado não tem quase. Ele é absoluto. O mais, então nós temos que aprender, como o benfeitor narra aqui na lição, ver com os olhos
as boas coisas, e que você lembrou, né, aquela passagem que diz constar dos evangelhos apócrifos, né? Aquela passagem que os discípulos não queriam que Jesus chegasse até o cachorro que estava em putrefação, e ele faz questão de chegar e dizer, mas os dentes são lindos, né? E, resumindo, eu fico imaginando, e hoje me vem assim a certeza, por isso que os espíritos evoluídos, eles estão sempre calmos e alegres, porque eles sabem, como diz o Emmanuel aqui, que o criminoso de hoje pode ser o enfermeiro que vai nos dar o copo d'água amanhã. Ou seja, nada está perdido, como diz a expressão evangélica, no regaço do Pai. É uma lição profundíssima. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Diálogo à Luz do Espiritismo é o próximo quadro do programa Verdade e Luz. O livro estudado é a Atualidade do Pensamento Espírita, de autoria de Viano de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 6, Ciências Tecnológicas, Física Nuclear, Automação e Informática à Luz do Espiritismo, item Tecnologia. Divaldo propõe a seguinte questão: a sociedade da inteligência terá acesso à comprovação científica das verdades espíritas, como a questão da reencarnação e sobrevivência do espírito? E Viana de Carvalho assim respondeu: já existem comprovações de sobrevivência do espírito à disjunção molecular, assim como da reencarnação, em diversas áreas das doutrinas psíquicas, parapsíquicas e parapsicológicas, que resistem às dúvidas sistemáticas e teimosas. A psicologia transpessoal, através de eminentes investigadores, insuspeitos, que procuram terapias alternativas para problemas graves e transtornos psíquicos e emocionais, detectou a causalidade do espírito em todos eles, como sendo os seus atos pretéritos, responsáveis pelas ocorrências de dor e sombra, nas quais o indivíduo atual se encontra envolvido. Aprofundando a sonda da pesquisa, constatou a pré-existência da vida ao corpo e a sua sobrevivência, assim como também a interferência de mentes espirituais no comportamento dos seres humanos, identificando de maneira inconfundível a psicopatologia das obsessões. Por outro lado, a transcomunicação instrumental vem comprovando a imortalidade da alma e a reencarnação como consequência da eternidade do ser. Basílio, os preceitos espíritas vão pouco a pouco ocupando os espaços, né? Os seus princípios fundamentais. Isto que é importante, que isto esteja a todos, independente de
aceitarem ou não o Espiritismo. Você colocou muito bem, viu, Zó? Aos poucos, né? Porque a gente pode colocar, com certeza, a doutrina espírita como uma doutrina nova. Agora, em abril, 165 anos, não é isso? Sim. E, aos poucos, então, não é quebrando tabus, mas se conscientizando de que tem um mundo maior, que ao mesmo tempo, os mundos não são separados. Então, essas tecnologias que hoje nos deixam assim de boca aberta, e não é para menos, porque elas vieram aqui, nós podemos falar, nos últimos 40 anos, se avolumou nos últimos 20 anos. Então, como você colocou, Zola, aos poucos, por isso que foi atribuído, vocês podem me ajudar na memória, a Leon Denis, no Congresso de 1925, quando ele disse que o Espiritismo não seria a religião do mundo inteiro, mas a alma das religiões. Então, a essência, que aos poucos os ensinamentos, tanto os ensinamentos básicos, né, da codificação, e também na nossa era, que nós podemos falar, claro que teve lá os cientistas que estudaram, né, e são vários, e deixaram vários livros aí para a gente entender, mas que essas obras assessoriais vêm, sim, aos poucos, auxiliando o entendimento da ciência e, por que não dizer, da intelectualidade humana. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Basílio? Então, com uma dorzinha no coração que nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, que nós devemos, em primeiro lugar, exercitar a gratidão, essa virtude que nós temos que persistir, né? Em primeiro lugar, claro, agradecer a Deus, a Allan Kardec, a espiritualidade maior como um todo. Mas agradecer especialmente o amigo ouvinte, telespectador, que é a razão do programa existir, e eu agradeço, claro, ao Zola, ao Valmir, ao Gilberto da técnica, e nos despedindo, nós não podemos deixar de lembrar a nós e a todos os ouvintes e telespectadores que nós não podemos
fazer de conta que nós não estamos sentindo esse momento aflitivo, tumultuado em que transita a família humana. Por isso, é aconselhável pela espiritualidade maior que nós devemos prosseguir com irrestrita fé em Deus, vibrando, orando por nós e por toda a humanidade. Então, os nossos agradecimentos a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Valmir? Também agradeço ao Zola, ao Basílio, ao Gilberto, ao amigo ouvinte que carinhosamente nos ouve, nos assistem, nos dá a devida atenção, e agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do estudo e do trabalho no bem. A todos um ótimo dia ou uma ótima noite, de acordo aí com o seu momento de ouvir as nossas reflexões. Muito obrigado. Agradecemos ao telespectador do nosso canal no YouTube, ao ouvinte da Web Rádio Verdade e Luz, ao Valmir, ao Basílio, ao Gilberto. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos. Até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo nosso canal no YouTube. Vamos cultivar a paz. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.